2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer para esta igreja. Ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, que é eterna nos céus. Vamos entender um pouquinho esse versículo. Paulo está dizendo que os irmãos sabem, eles têm conhecimento desta verdade. Essa verdade é muito importante para a igreja de Cristo. É uma verdade também atual e necessária para alegrar os nossos corações e renovar a nossa esperança na promessa de Deus. Eu não estou falando de promessas, daquelas promessas de dar uma casa, de dar um carro. Eu estou falando das promessas que estão nas Escrituras para você. Lembre-se que as maiores promessas de Deus para você, as maiores bênçãos de Deus para você, não são físicas, nem são terrenas. Elas são espirituais e estão guardadas nos lugares celestiais para você. Paulo, ele diz: nós sabemos que se a nossa casa terrestre, não está se referindo a isso aqui, não está se referindo a essa casa feita de cimento e tijolo, está se referindo ao corpo. Se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se ele se desfizer, se ele for destruído, se ele se acabar, se ele se estragar, se ele se decompor, se ele se desfizer, não se preocupe, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, ela é eterna e está nos céus, reservada para nós. Paulo está falando, irmão Onias, do nosso corpo. O nosso corpo cheio de debilidades. O nosso corpo, quando nós nascemos, né? Quando nós nascemos, a partir da entrada do pecado no mundo, as coisas vão mudando. Quando nós nascemos, nós não começamos a viver, mas nós começamos a andar em direção à nossa morte. É claro que estamos vivendo, estamos participando de cada momento, mas nós temos um período fixo de vida. O ser humano possui um período fixo de vida. Aqui no Brasil, não sei qual é a estimativa de vida dos seres humanos, se é 70, 80 anos, não sei exatamente, mas existe um limite para a vida humana. O ser humano não pode viver eternamente aqui, porque ele está contaminado pelo pecado. E assim que uma criança nasce, ela caminha em direção à morte. Cada novo aniversário dela não é um ano a mais, é um ano a menos que ela perde. Ela corre para a sua trajetória, para o fim de sua existência. Cada dia mais que nós dizemos que ela vive, ela está andando em direção para o dia de sua morte. Quando eu era criança, o meu desejo era ser adulto. Era meu desejo ser adulto. Eu queria fazer as coisas de adulto, queria ter mais liberdade, me sentia controlado demais pelos meus pais e dizia: quando eu for adulto, as coisas vão melhorar mais. Aí quando eu cheguei na vida adulta, eu me arrependo daqueles dias que eu perdi e não pude aproveitar. Esse é o triste fim da vida humana, né? Todos
morrerão. Todos morrerão. Nós vemos pessoas morrendo de acidentes, nós temos pessoas morrendo por doenças terríveis. Isso é motivo de tristeza. Nós vemos como o nosso mundo está. Cada vez mais assassinatos, aborto, a morte presente nesse mundo. A morte, ela não é preconceituosa, ela olha para todos, ricos, pobres, quem é alegre, quem é triste, quem está bem, quem está mal, ela não quer saber. Ela chega de repente e ceifa as vidas. A morte é algo que os seres humanos não conseguem se acostumar. Não conseguem se acostumar. As pessoas não querem morrer. Elas desejam viver. Mas todas elas, inevitavelmente, passarão por essa experiência, a menos que Cristo intervenha com a sua vida. É aí onde Paulo diz: irmãos, eu digo-vos um mistério, nem todos morreremos. Olha só, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Somente Deus pode intervir e impedir a morte, e isso acontecerá com a vinda de Cristo. E nós devemos viver nessa expectativa, meus irmãos, do mais novo até o mais velho, aquele que já está caminhando e cada vez mais perto do dia de sua morte. Não perca a esperança. Você pode ser a geração da vida de Cristo, a geração que não provará a morte, mas que terá o prazer de, em vida, ter um encontro com Cristo nos ares, ter o seu corpo transformado e ser revestido da imortalidade. Mas Paulo aqui está procurando aliviar o coração dos irmãos, dizendo: irmãos, não se preocupe em passar pela morte. Não tenha medo de passar pela morte. Porque nós sabemos que se essa casa aqui, terrestre, se ela se desfizer com a morte, não se preocupe. Nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, que é eterna nos céus. O que é esta casa aqui que não é feita por mãos? Paulo está falando de sua outra casa, o corpo de glória que ele receberá por ocasião da ressurreição. Este corpo de glória, estas características, imortalidade, força, vigor, tudo isso está preparado para nós, guardado nos céus. E Paulo diz: se você morrer, não se preocupe, você tem o direito a esse corpo de glória. Este seu corpo mortal um dia passará pelo processo reverso. Ele retornará à vida e não mais morrerá. Paulo está dizendo isto. Nós temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E no presente, no versículo 2, Paulo vai dizer: e é por isso que nós também gememos. Nós gememos. Há um desconforto em nós. Por quê? Porque nós desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é no céu. Quantos irmãos, chegando à sua velhice, ou chegando aos seus problemas, nós temos aqui o nosso irmão Onias, com a debilidade do seu corpo,
É um gemido. Nós gemimos, irmãos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Paulo está falando dos cristãos sinceros. Paulo não está falando daqueles que vão para a igreja, voltam para casa e vivem a sua vida normal, como se Deus não fizesse parte da sua vida. Paulo não está falando destes, está falando dos crentes que gemem. Não aguento mais, não suporto mais esse corpo, Senhor. Eu estou pecando, estou sendo tentado, tem hora que caio, me arrependo, me ajude a me livrar deste corpo mortal, deste corpo cujo pecado está impregnado. Me limpa, me lava, me liberta disso, Senhor. Volta logo, Senhor. São aqueles que sentem prazer pelo mundo e no seu coração dizem: Senhor, não volte agora não, eu tenho tantos projetos, eu tenho tanta coisa ainda, tantos sonhos para realizar aqui nessa terra. Quais são os sonhos? Todos eles sem Deus. Nenhum desses sonhos Deus faz parte. São esses os sonhos que eles querem. Enquanto aqueles que choram, que gemem, desejando sair dessa habitação, desse corpo, como ele está, eles dizem: eu quero é estar com o Senhor. Eu quero é estar com o Senhor. Para mim já deu. Para mim o que eu já fiz aqui, o que eu já vivi, tá bom demais, já basta. Eu desejo é estar com o meu Deus. Será que isso está no teu coração? Será que isso está no teu coração? Ou você já fixou residência aqui nessa terra? Será que o teu tesouro está aqui? Se o teu tesouro estiver aqui, teu coração também estará. Será que os teus prazeres e tua alegria está aqui? Porque se tiver, você não é do céu, você não tem nada a ver com o céu. Mas aqueles que são do céu, saiba, está lá em Filipenses, porque a nossa cidade está nos céus, onde também aguardamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Ele virá e nos levará para esta cidade celestial. Ele diz, no versículo 3, nós estamos gemendo, desejando, ser revestido da nossa habitação que é do céu. Só que isso só vai acontecer se nós estivermos vestidos e não formos achados nus espiritualmente. Essa promessa do corpo de glória, o corpo ressurreto, é para aqueles que não forem achados nus diante de Deus, miseráveis em pecados, distantes do Senhor. Os crentes verdadeiros, quando Deus olha para eles, não os vê como nus. Deus os vê vestidos com roupas de justiça, vestes de justiça. É para estes que a habitação celestial está reservada. Ele diz no versículo 4: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nós gememos carregados, mas não é porque nós queremos ser despidos. Está vendo? Quando a gente diz: Senhor, eu quero deixar esse corpo, não é no sentido de eu quero morrer.
morte, mas revestidos, isto é, vestir por cima. A morada que Deus preparou, a casa que Deus preparou, que é o corpo de glória, Ele revestirá o teu corpo. Nós queremos ser revestidos para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Esse corpo se debilita, se destrói, um dia se acaba, um dia você morre. Mas se você for revestido, a imortalidade vai absorver o que é mortal. Aí a mortalidade do seu corpo vai acabar. E você será imortal. Não poderá mais morrer. Meus irmãos, que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa. A Bíblia está prometendo aqui que um dia a morte ela será vencida. A morte que tanto nos ameaça, a morte que provoca saudades, a morte que provoca medo, ela não faz medo para os crentes. Não deve fazer medo para nós. Olha só a beleza da fé de um crente. Filipenses, o capítulo 1, versículo 21 até o 23. Filipenses, o capítulo 1, versículo 21 a 23. Paulo diz, olha o que ele diz sobre a morte. Porque para mim, viver é Cristo. Se eu viver, eu vou viver para Cristo. É Cristo quem viverá em mim. Para mim, viver é Cristo. Isso é Cristo para você? Será que viver é Cristo também para você? Somente para aqueles que viver é Cristo para eles, que um morrer será recompensa. Ele disse, para mim viver é Cristo. Se eu viver, eu vou viver para Cristo. Mas se eu morrer, isso é lucro, é ganho. Por quê? Porque a morte do crente não é como a morte do ímpio. O ímpio, ele morre já sentindo medo. A morte é tenebrosa mesmo para ele. Ele não tem certeza. Ele vai ficar sozinho, sem seus familiares. Só vão acompanhar ele até o túmulo. Só vão acompanhar ele até o túmulo. Depois vão enterrá-lo em 7 palmos e depois o abandonarão. Não poderão acompanhá-lo mais. Logo em seguida, ele será levado pelos anjos e irá sofrer no inferno em tormentos. Esse é o destino do ímpio. Ele não tem esperança da vida por vir, mas o cristão é diferente. Quando ele morre, é verdade que os seus irmãos em Cristo também só poderão acompanhá-lo até o cemitério. Mas quando ele entrar na dimensão espiritual, ele será recepcionado por anjos e levado para o reino celestial. Paulo diz, para mim viver é Cristo, mas se eu morrer, isso é lucro, muito mais do que ser levado para o céu, irmão Onias. Algo superior acontece. Próximo versículo diz,
Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, eu não sei o que então vou escolher. Peraí, irmão. O crente em dúvida sobre o que escolher. Eu não sei se eu fico vivo ou se eu morro. Isso para as pessoas de hoje, a escolha já está feita. Viver. Viver. E o problema é que não é viver para Cristo, porque quem vive para Cristo, ele diz a mesma coisa: morrer vai ser recompensa para mim, porque se eu morrer agora, quem vive junto de Cristo no presente, quem vive com Cristo no presente, ele terá também a mesma alegria de se encontrar com Cristo cara a cara na eternidade. Glória a Deus. Aí ele diz: mas eu não sei. Se eu viver no corpo, isso me der fruto, eu ganhar almas, eu pregar o evangelho, se viver no corpo me der frutos, aí então eu não sei o que eu quero escolher não. Não sei nem o que escolher. Morrer é bom porque eu vou estar com Cristo, mas viver, vou ganhar almas para Cristo. Meu Deus. Se isso estivesse em nós, se isso estivesse em nós, eu quero ganhar pessoas para Cristo. Eu quero viver para Cristo. Eu quero servir a Cristo. Se esse desejo estivesse no nosso coração. Próximo versículo. Aí Paulo diz: mas de ambos os lados eu estou em aperto. Por quê? Eu tenho o desejo de partir. Eu tenho o desejo de partir. E essa partida de Paulo não é como ensinam os adventistas, não é como ensinam as testemunhas de Jeová, do sono da alma, que deixam de existir. Não, não, não. Paulo diz: sabe por quê? Morrer é melhor. Sabe por que morrer é lucro para mim? Não é porque eu vou dormir não, porque é melhor então eu estar acordado, trabalhando para Jesus. Paulo diz: morrer é muito melhor, porque se eu partir, eu vou estar com Cristo, e isto é ainda muito melhor. Glória a Deus. Estar na presença do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Tenha certeza de sua salvação, e você não temerá a morte. Tenha certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida, e você não temerá quando esse dia chegar. As pessoas não gostam de brincar com morte. Muita gente até disse aqui antes, foi um ambiente de morte. As pessoas disseram: eu achei foi bom que botaram a igreja aqui, porque eu não aguentava ver a morte, estar próximo da morte, tão perto da morte, constantemente aqui, pessoas mortas. Eu achei foi melhor isso. As pessoas nem gostam de falar de morte, nem gostam disso, elas temem a morte. Os cristãos não temem a morte. Eles riem na cara do perigo, como se diz, riem na cara da morte, com ousadia, tendo em vista a promessa de Jesus, tendo a promessa da vida eterna. É que Paulo pode dizer, dizendo: onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, e Ele é a garantia de que eu também ressuscitarei. A morte não tem vitória sobre você. Um dia a morte será tragada na vitória por Cristo Jesus. Aleluia. A transformação do nosso corpo, quando nós receberemos esta habitação celestial, se dará por ocasião do arrebatamento. Os crentes de Tessalônica, eles estavam preocupados pela perda dos seus irmãos e parentes. Tinham cristãos morrendo, tinham crentes morrendo, e eles ficaram tristes, dizendo: peraí, nós estamos aguardando
Os nossos irmãos estão morrendo. Os nossos irmãos estão morrendo. Então, eles vão perder esse evento tão maravilhoso. Eles vão perder o arrebatamento. Aí Paulo vai corrigir esses irmãos. Em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 13 a 17. Olha o que é que Paulo vai dizer. Não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui não é dormir, não está cochilando no céu, está falando do corpo. O corpo, ele dorme, é uma analogia entre aquele que morre e uma pessoa que dorme, são parecidos. Por quê? A pessoa que dorme, ela uma hora ou outra vai acordar. E a pessoa que morre também em Cristo, um dia ela também despertará desse sono, seu corpo também se levantará e voltará novamente à vida. Essa analogia. Então, para os cristãos, não é morte, é sono. O corpo está dormindo. Não é a alma que está dormindo lá no céu. Paulo disse, não, eu não vou estar dormindo não. Se for estar dormindo, era melhor estar aqui, porque eu ia ganhar almas. Ele disse, porque eu vou estar com Cristo. Eu vou ver Cristo lá. Glória. E é por isso que é melhor. Glória a Jesus. Paulo diz então para os irmãos, irmãos, não sejam ignorantes acerca daqueles que morreram, dos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais, os ímpios, que não têm esperança. Não há esperança para o ímpio. É tristeza mesmo, é perca, é perdição, é condenação eterna, é sofrimento, é juízo. Não há esperança para o ímpio. Paulo diz, mas vocês é diferente, irmãos. Vocês não devem se entristecer como os demais. Paulo está dizendo, não é para se entristecer. Quem é que não se entristece? O irmão foi primeiro do que a gente? Foi primeiro do que eu? Foi ver Jesus antecipado? A gente se entristece mesmo. Um companheiro, uma companheira, um irmão em Cristo, que lutava, orava junto com você, buscava Deus junto com você. Há esta saudade. Mas ele diz, se entristeça, mas não como os demais que não têm esperança. Se entristeçam, mas com esperança. Próximo versículo. Porque, olha, Paulo diz, porque se nós cremos que Jesus morreu e Ele ressuscitou, aí, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, assim como Jesus morreu e ressuscitou, os que em Jesus dormem, aqueles que dormem sendo crentes em Jesus Cristo, estando em Cristo, o que acontecerá? Deus vai tornar a trazer essas pessoas mortas com Jesus. Quando Jesus vier por ocasião do arrebatamento, os espíritos dessas pessoas voltarão com Ele. Os espíritos dessas pessoas que estão com Cristo lá no céu, vendo Ele em toda a sua beleza e sua glória, um dia Jesus vai dizer, bora, vamos descer, que agora chegou a vez de vocês ressuscitarem. Vamos lá! Jesus vai tornar a trazer essas pessoas. Próximo versículo. Dizemos-vos, pois, isto
29. Eu disse para os irmãos que quando Jesus viesse para arrebatar a igreja, ele trazia com ele quem? Os espíritos dos cristãos que morreram viriam com ele. E agora o que é que vai acontecer? E o que acontece com esses espíritos? Em João capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão aonde? Nos sepulcros. O que é que está no sepulcro, irmão? O que é que está no sepulcro? O que é que está no cemitério? No túmulo? Os cadáveres, os corpos dessas pessoas. Jesus, quando desce, traz os espíritos. Haverá uma ordem em que todos os que estão nos sepulcros vão ouvir a voz de Cristo. Essas almas retornarão para os corpos e eles voltarão à vida. Aleluia. Próximo versículo, Jesus diz: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. É nesse momento que este corpo mortal, aquele corpo que já estava se decompondo, tinha só os ossos, só o pó lá no caixão, é esses daí que nesse momento será revestido da imortalidade. Voltarão novamente à vida. Eles voltarão à vida. Meus irmãos, aí você pergunta assim: peraí, como é que isso pode ser, hein? Já bota lá em Ezequiel 37, 5 e 6. Você diz: como é que isso pode acontecer? Como é que pessoas que já morreram há tanto tempo podem voltar à vida? Há pessoas que só têm um pedaço de fêmur, né? Há pessoas que só têm um pedaço da mão. E aquelas pessoas que foram incineradas? Não tem pessoas que são queimadas, fica só o pozinho? E aí, como é que isso vai acontecer? Como é que essas almas vão voltar para isso? Como é que é possível isso acontecer? Meu irmão, por Deus Todo-Poderoso, isso não é problema. Ezequiel, capítulo 37, versículos 5 e 6. Olha só, Deus levou Ezequiel em visão até um vale de ossos secos. Lá ele vai mostrar o seu poder. Um vale de ossos, não eram secos, eram sequíssimos. Já tinha tempo demais. Viu? Era um exército, homens que morreram numa batalha. O que é que acontece? Vem as aves, comem as carnes em decomposição. Vem as feras, os chacais. Esses animais levam um pedaço de osso, arrancam, estraçalham o corpo, levam pedaços de ossos para bem longe, mistura osso com osso. Era um monte de coisa lá bagunçada. Mas olha só, Deus levou Ezequiel para este lugar, este vale cheio de ossos. E olha o que Deus disse: mandou Ezequiel profetizar. Preste atenção, irmãos, não se distraia com crianças, tá? Olha só o poder de Deus. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Deus tinha perguntado a Ezequiel: por acaso esses ossos podem tornar a reviver? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, ossos sequíssimos. Como é que isso vai acontecer? Só tinha osso, não tinha pele, não tinha carne, não tinha olho, não tinha sangue, não tinha coração, não tinha mais nada. Era só ossos sequíssimos. E mesmo assim Deus disse: isso não é problema para mim. Assim diz o Senhor
problema. O Deus que fez nascer nervo, carne e pele, Ele também pode restituir você de volta, porque para Deus nada é impossível e a morte não tem poder sobre aquele que é o autor da vida. Ele prometeu e Ele o fará. Gema, minha irmã, gema, meu irmão, sofrendo neste corpo que está cada dia mais se decompondo. Seus olhos têm que fazer exame de vista, tem que comprar uma bengala, a saúde está se acabando, tem que comprar cadeira de roda, mas no dia da volta de Jesus, quem anda de cadeira de roda vai ficar de pé e ser restaurado de novo o seu vigor. Quem não tinha força, se escorava em bengala, vai ficar com o corpo jovem, sem doenças, sem enfermidades, e será novamente revestido da imortalidade que Deus lhe concederá pelo poder de Cristo Jesus. Deus fiel. Se alegre, se alegre, se alegre com essas promessas celestiais. Pare de olhar tanto para teus desejos carnais, pecaminosos, desejos por ter coisas que se acabam, coisas que se destroem, dinheiro que se acaba. Para de se preocupar com essas coisas. Investe na tua vida eterna. Investe na tua vida eterna. Investe no teu corpo de glória. Te aproxima de Cristo, aquele que pode te conceder vida eterna, aquele que pode te fazer vitorioso sobre a morte. Quando você morrer, o teu investimento terreno não vai para o teu caixão, não tem gaveta, não só cabe você mesmo, só tem a sua medida, mas investe no tesouro celestial, porque Cristo te promete um tesouro que não se murcha, um tesouro que o ladrão não rouba, que não se acaba, não enferruja. Deus te concede a vida eterna. Agarre, segure e tenha a esperança de que se você morrer agora, a vida eterna está te aguardando no porvir. Tenha essa esperança. Não há problema. Não há problema que a vinda de Jesus não resolva. Não tem problema que a vinda de Jesus não resolva, né? Não tem problema. Não tem problema nenhum. A vinda de Jesus resolve tudo. Resolve deformidade física, resolve o problema das doenças, resolve tristeza, problema de tristeza, sofrimentos, tudo isso. Tudo isso. Invista, irmãos. Faça como aqueles cristãos que deram a sua vida. Faça como aqueles cristãos que deram a sua vida. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Não. A morte é uma antecipação para você se encontrar com Jesus. E saiba que um dia o processo será revertido. Você será revestido da imortalidade. Não tenha medo. Seja como os cristãos do passado, aqueles que eram colocados em touros incandescentes, aqueles que eram queimados, aqueles que eram degolados. Eles não amaram a própria vida. Pedro vai e diz para Jesus: Jesus, nós que deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus vai e diz assim: aqueles que deixaram mãe, pai, esposa, filho, por amor a mim, eles receberão 100 vezes mais. E ainda por fim, receberão a vida eterna. Vale a pena perder tudo. Glória a Jesus. Não ame sua própria vida. Glória a Jesus. Jesus diz: quem ama a sua vida deve perdê-la. Viu? Não é amar do seu jeito, não. Esse amor do seu jeito é egoísta. Você não quer perder sua vida.
Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achará. E se preparem, meus irmãos. Se preparem. Deus ainda não nos concedeu que soframos tanto quanto os irmãos que estão nos países. Eu estava vendo, irmãos, um vídeo no Instagram de cristãos com as suas bocas costuradas. A boca deles costuradas. Porque se tem uma coisa que crente faz é pregar. As bocas deles costuradas. Outros cristãos levados para a praia para serem degolados. Cristãos pendurados pelos pés e aqueles homens com facões só cortando suas cabeças, deles de cabeça para baixo. Isso está acontecendo no presente. Isso não está acontecendo conosco. Você não sabe. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Decida desde cedo o que você quer. Decida desde cedo se você é um cristão autêntico. Pode chegar um período, irmãos. Já houve um tempo que os cristãos eram perseguidos. Lá em Patos tem uma igreja que um personagem muito carismático por aqui, que já faleceu, um velhinho, mandava derrubar as igrejas, mandava depredar, gente que jogava lixo, cultos de doutrina, que antigamente era de portas fechadas. As pessoas jogavam traques, aquelas bombas, os irmãos orando e eles jogando bombas por debaixo da porta. Pessoas atiravam pedras, pessoas vinham ameaçar os barulhos que tinha na igreja, os irmãos dando glória. Isso acontecia. Entravam pessoas armadas, ameaçando cristãos. E isso pode retornar, irmãos. Isso pode retornar. Não vamos ter medo de ameaças. Não se sintam constrangidos por essas coisas. Se preparem para coisas piores. Jesus já avisou meu temor. Ele disse: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Meus irmãos, pode chegar um tempo em que não tenhamos condições de cultuar a Deus em prédios bonitinhos como esses, com caixas de som. Pode chegar um tempo em que nós devamos fazer cultos na rua, nas casas, escondidos. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Continue sendo um crente fiel. Não tema a morte. Não ame sua própria vida dessa forma, a ponto de dizer: eu não vou ser mais cristão, porque o cristianismo não tem mais fama, o cristianismo agora é ilegal.